Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra aos nossos corações, vindo da parte do Senhor. Mas antes disso eu gostaria de convidar você que curva a tua cabeça e que faça uma oração. Vamos fazer uma oração nessa noite ao nosso Senhor, para que Ele venha falar poderosamente aos nossos corações através da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, nesta noite. Senhor, te louvamos, Senhor, pela vida, Senhor, de cada irmão. Senhor, que está, Senhor, ouvindo, que irá ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos, Senhor, do Teu agir, que a Tua palavra, Senhor, venha falar conosco nesta noite, para a honra e para a glória, Senhor, do Teu nome. Que o Senhor venha, Senhor, nos direcionar, que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer. Senhor, fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo da palavra do Senhor que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tenho durante estes dias pensado e meditado bastante. Assim como sei que cada irmão também tem tirado o seu tempo de oração, de meditação. Eu gostaria de dar um tema nesta noite, esta palavra. E o tema é voltando ao início de tudo. Irmãos, eu quero, antes de iniciar esta mensagem, fazer uma pergunta para você e para mim nessa noite. Qual deve ser o posicionamento da igreja nesses dias que estamos atravessando? Dias de crise de saúde, crise econômica, crise política, dias de desesperança, dias de caos e de tudo isso que temos vivenciado. Qual deve ser o posicionamento da igreja? Voltando ao início de tudo. O verso de número 42, que já foi lido, quero repetir, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira atitude da igreja primitiva, que não vivia dias fáceis também, está neste versículo: vivia a doutrina dos apóstolos. Irmãos, eu quero dizer que mais do que nunca é dia de nós voltarmos, nós precisamos voltar cada dia mais para a palavra de Deus. Precisamos ter tempo de meditação na palavra de Deus. Precisamos ser mais fervorosos na sua palavra. Muita coisa que estamos vivendo, nós sabemos, fazem parte das profecias que estão contidas na palavra do Senhor. Mas temos visto também nas redes sociais tantos disparates, tantas coisas inúteis muitas vezes sendo ditas, tantas inverdades sendo ditas. E esta semana eu me deparei com uma postagem
do pastor Pádua, em que ele termina a sua postagem dizendo assim: basta. Basta ao quê, pastor? Basta a frases como estava ali exposto na sua rede social, na qual muitos diziam: eu profetizo o fim dessa pandemia. Irmãos, profecia não é uma mensagem de desejo do nosso coração. Nem tampouco a profecia é uma palavra de determinação. O que nós precisamos e podemos fazer é nos voltar à palavra de Deus. Apenas ore, clame ao Senhor e apoie o que as autoridades estão nos orientando a fazer. Nós precisamos nos voltar ao início de tudo, a como vivia a igreja primitiva, a como ela se relacionava com este mundo. Vivia a doutrina dos apóstolos. Aqui está a palavra de Deus, e ela é o alimento para a minha e para a tua vida. É ela quem nos fortalece, é ela quem nos faz vencedor e que nos capacita muitas vezes a distinguirmos de tantas outras coisas que acontecem neste mundo, qual é a verdade acerca do plano e propósito que Deus tem em cada uma das coisas. A igreja primitiva vivia a doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva vivia a comunhão. A comunhão, meus irmãos, o partilhar, o senso de viver em comunidade. Eles tinham isso na sua veia, eles respiravam isso. Ninguém estava sozinho em nada, ninguém fazia nada sozinho, ninguém atravessava por momento nenhum sozinho. Se era pecado, tinha alguém para exortar, tinha alguém para chamar de volta. Se faltava alguma coisa, alguém dizia ali: olha, espera aí um pouquinho, vamos dividir, não vai faltar. Se havia alegria, se havia fartura, eles se regozijavam juntos. É momento de nós estarmos em comunhão, é momento de nós estarmos em partilhar, é momento de nós termos o senso de comunidade. Viviam a doutrina dos apóstolos, viviam em comunhão, viviam em oração. E quando eu olho, irmãos, para o início da igreja, o início de tudo, eu vejo que a igreja orava por tudo. Está doente? Vamos orar. Está passando perseguição? Vamos orar. Paulo e Silas estão na prisão? Vamos orar. Irmãos, mas a grande verdade é que muito do nosso povo hoje está perdendo tempo debatendo política, brigando pelas redes sociais. Mas eu quero te encorajar nessa noite que a resposta que a igreja precisa dar a este mundo, a resposta que nós podemos dar, meus irmãos, ela será uma resposta que nós só alcançaremos na oração. Vivemos num mundo, estamos num mundo sem esperança, num mundo em crise. Quanta gente com problema de saúde na família, quanta gente dizendo assim: meu comércio vai quebrar. Quanta gente com medo do amanhã.
Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, nessa noite. Nós não somos os únicos que estamos passando por problemas e dificuldades. Nós não somos os únicos que sentimos medo. Mas uma coisa eu quero te dizer. Vamos orar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos o controle. Igreja do Cruzeiro do Sul, Igreja do Senhor Jesus, vamos orar. Porque não temos o controle, irmãos. Não temos o controle. Às vezes ficamos preocupados, ficamos chateados, ficamos agressivos, ficamos criando barreira. Ficamos pensando numa solução, planejando muita coisa, se preocupando, perdendo noites de sono. Mas uma coisa eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, a coisa mais simples e mais eficaz que nós podemos fazer neste momento é orar. Tenho pensado que Deus tem nos chamado para um momento, uma hora de crescimento. Crescimento em meio à adversidade. Crescer para baixo. Crescer longe de tudo. Crescer longe dos holofotes. Crescer longe dos nossos departamentos. Deus nos chama a criar raízes. A palavra de Deus nos diz que Ele é a videira. Jesus é a videira. O Pai é agricultor. O Espírito Santo é o que nutre as nossas vidas e nos dá crescimento. Eu creio de verdade que no meio a tudo isso, Deus está moldando a igreja. Deus nos está moldando como igreja. No meio dessa crise, Deus está moldando a nossa família. Deus está nos moldando para nós nos reunirmos, para nós revermos os nossos conceitos. Deus está nos moldando para nós revermos os nossos valores. Aonde está a nossa esperança, meu irmão? Aonde está a tua esperança? Aonde está a esperança da igreja? Eu também fico preocupado. Eu também tenho comércio. Mas uma coisa eu tenho certeza. Isso já faz muito tempo. Eu não tenho controle, irmãos. Deus nos chama a estar nele. Deus nos chama a confiar nele. Deus nos chama a redescobrir a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, vamos aproveitar este tempo e vamos crescer. Vamos descobrir coisas novas. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, nos revela os teus segredos. Aleluia. Não temos resposta, irmãos, mas vamos fazer culto doméstico. Me lembro de um dia na minha juventude, e o ensaio dos jovens era 14h de domingo. E nos reuníamos naquele grupo de mais de 40 jovens para ensaiarmos, para orarmos, e na oração as coisas mudavam. Um dia eu lembro uma jovem com o nome Marisa, e a Marisa chegou para o domingo à tarde para ensaiar.
Ela ensaiou como todos nós, e no final do ensaio, nós nos reunimos em uma roda, e a Marisa pede uma oportunidade e diz assim: posso falar? E as palavras da Marisa foram as seguintes: eu gostaria que vocês orassem por mim agora. Porque a grande verdade é que eu não sinto mais a presença de Deus na minha vida. A grande verdade é que eu não sinto mais a Deus. E ali, irmãos, nós levantamos um clamor ao Senhor. Levantamos uma oração ao Senhor. E nós, com os olhos fechados, daqui a pouco abrimos os nossos olhos e nós vimos a Marisa ali no meio da roda, chorando, glorificando e falando em mistérios com o Senhor. Nós nos abraçamos e a glória do Senhor desceu ali no ensaio. Irmãos, vamos alinhar os nossos corações ao coração de Deus. Viviam a doutrina dos apóstolos, viviam em comunhão, viviam em oração e viviam em generosidade. Diz a continuação deste texto que, depois de tudo isso, eles depositavam os seus bens ali aos pés dos apóstolos. Em outras palavras, eles estavam devolvendo para Deus tudo que era de Deus. Na verdade, irmãos, nós não temos nada. Nós somos simplesmente mordomos de Deus. Tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nos falta também é de Deus. Eu já tenho visto, irmãos, que tem gente que vai perder emprego. Tem gente que já perdeu o emprego. Tem gente que vai faltar dinheiro para comer. Tem gente que vai precisar de cesta básica. E agora é hora de nós movermos a generosidade com os nossos irmãos, mas com este mundo também. O que temos que fazer é simplesmente ser igreja. E eu encerro nessa noite te dizendo: se deu certo na igreja primitiva, dará certo na nossa igreja também. Vamos orar. E que o Senhor Jesus abençoe tremendamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus.